A Chevrolet Silverado, sem dúvida nenhuma, sempre foi um dos modelos mais pedidos aqui na garagem pelos nossos seguidores e espectadores. Bom, nós falamos já de F1000, de F250 e hoje chegou a vez, já falamos aliás de uma Silverado 4100, mas hoje chegou a vez daquela que o pessoal estava esperando, a Silverado Conquest, que traz aí debaixo do capô o famoso MWM Turbo Diesel de 4,2 litros. Vamos conferir. Bem, pessoal, saudações, e hoje é dia de falar de Silverado aqui na garagem. O que é bacana, na verdade, da Silverado é que o pessoal pedia muito Silverado por conta, enfim, da história toda. Ela foi substituta das picapes da série D da Chevrolet e uma missão bastante difícil que eles assumiram em 97, mas eu acho que eles conseguiram sim casar bem o modelo. Foi um objeto de desejo na época e a concorrência era dura com as picapes da Ford F1000 e depois F250 que a gente já conheceu aqui. Esse é um exemplar da Conquest, é muito bacana essa versão por conta aí do estilo, né, geral. E uma coisa interessante para falar da Silverado é que ela tem esse estilo, esse jeito da série C e K 1500, que nós já conhecemos aqui da Silverado americana, né? Que é a série C1500, muita gente chama de Silverado americana, mas lá ela não é conhecida como Silverado, mas C1500. Então, esse conjunto óptico, a primeira coisa que se destaca, grade cromada, para-choque cromado, eu acho isso, sempre achei muito legal, né, na época também. Detalhe aqui das rodas, esse adesivo, né, enfim, na época a caminhonete era muito voltada, continua sendo, né, mas era muito voltada para o meio rural. E isso é um público-alvo aí bastante importante, né, para as marcas. E ela foi a última picape grande aqui do Brasil da Chevrolet, né? Quem sabe volte agora, como eu falei no nosso Instagram. Mas um detalhe interessante, até uma coisa que mudou, a gente andou na Ranger recentemente, e olha como mudou, né? E andando vocês vão notar muito como as picapes se tornaram muito mais sociáveis, digamos assim, do que eram aí há pouco mais de 20 anos atrás. Detalhes do acabamento, picape muito confortável, muito cômoda. Temos aqui esse alarme presencial. E cômoda, e como eu já mostrei outros carros, né, outras picapes da época, ela é uma picape que era voltada para o trabalho, mas, logicamente, tinha detalhes de conforto também. Porta-copo, concentração do painel aqui, olha só os difusores de ar, outra coisa interessantíssima. Nós temos câmbio de 5 marchas, né, com motor a diesel. Aqui então overdrive, também usada para estrada, enfim, para manter o giro um pouquinho mais baixo. Esse volante de 4 raios da Chevrolet, clássico também. E o painel trazendo aí voltímetro, pressão de óleo, tem uma informação bastante variada e importante para quem iria dirigir uma picape a diesel. Vou falar da mecânica e depois a gente vai dar o nosso passeio e vamos lá. E aqui nós temos o conhecido e aclamado MWM Sprint Turbo, 6 cilindros em linha, 4,2 litros. Tinha opção 4.1 gasolina, né, um motor clássico da Chevrolet. A gente vai falar sobre isso a partir de agora nas impressões ao volante. Uma coisa que eu não mostrei, faltou falar, que ela tem regulagem de altura do volante, que é sempre algo interessante, né, para se adequar
a todo tipo de motorista. E não tem regulagem de profundidade. Aliás, a S10, a atual picape da Chevrolet, também não tem. Cara, esse ronco desses motores a diesel é sensacional, né? É uma outra fase realmente de picapes. Aliás, uma outra característica dessas picapes, vocês notaram agora, né? O câmbio é bem curtinho. Olha uma outra aí, provavelmente C10 ou C14, vendendo morango. Bom, a Silverado, ela tem uma história importante aqui no Brasil. Como eu ressaltei no início, ela teve a missão de substituir a série D, D20, A20, C20, e sem dúvida nenhuma que essas picapes, elas são historicamente muito queridas pelos consumidores brasileiros, né? Você vê agora que elas são veículos de coleção e realmente o pessoal gosta bastante, né? Elas têm um papel muito importante, né, na história do transporte também aqui do Brasil. E é engraçado porque uma outra questão que o pessoal, que dá para notar logo de cara nessa picape, é a força que ela tem. Realmente esse motor MWM turbo diesel, ele tem um torque considerável, e o fato dele ser um motor de 6 cilindros em linha também, que é um diferencial, porque afinal a gente teve o Maxion, que foi o primeiro motor utilizado pela Silverado aqui, e era utilizado em versões mais simples, e daí veio essa opção para contrapor até o 4100, né, a gasolina, que equipava também, né, a versão DLX 4.1, veio essa versão a diesel 4.2 turbo, que realmente agradou em cheio também quem buscava uma performance maior no sentido de ter mais torque. A gente já andou há alguns anos em uma Silverado DLX com 4.1 e tá faltando realmente uma MWM, porque dá pra falar até que é um outro mundo, né? Elas são picapes que tem bastante força, e é um motor que tem bastante força, e é um motor também, olha só, e é um motor que, além de ter força, ele também tem aí uma durabilidade, né? Esses motores, eles são muito interessantes sob a ótica do trabalho, né? A gente nota essas picapes como elas eram picapes de trabalho, e é engraçado notar como a proposta delas, todo o acerto da picape, ele é feito
justamente pensando na proposta. E no caso de uma picape como essa, que a proposta dela era o trabalho, mesmo você pegando picapes mais completas, digamos, que poderiam atrair um público, e já atraíam bastante, né? Aquele público que gosta de caminhonete. Mas a própria relação, a pessoa tinha que gostar muito de picape e tinha que entender o que a picape significava e o que era dirigir uma picape, né? No sentido dessas questões do próprio câmbio ser curto, ela é uma picape mais bruta no sentido da dirigibilidade. Então, assim, são características que quem gosta de picape aprecia. Mas para quem não gosta, ou não vou dizer nem não gosta, mas para quem não conhecia muito o que uma picape poderia te entregar, talvez isso ficasse um pouco desconfortável, vai, uma palavra que pode definir bem. Então é bem curioso mesmo você analisar a picape sob essa ótica, né? Então ela tem muita força e como eu falei, né, ela tem realmente um desempenho bastante otimizado, porque era um veículo de trabalho propriamente dito, e quem quisesse comprar para passeio já sabia o que ia encontrar pela frente. E como eu falei, não que seja ruim, não, por outro lado, mas assim, a característica dela de dirigibilidade e essa aspereza, digamos, do funcionamento e da própria dirigibilidade dela são duas coisas importantes para serem salientadas, e logicamente o público que ia comprar uma delas já conhecia isso, e como nós que gostamos de picape já apreciava isso, via isso como uma qualidade, né? Como uma característica e não como um defeito. E uma coisa muito legal dessas picapes é que o pessoal curte muito essa câmera no boné, é muito engraçado. Outro dia eu parei do lado de uma viatura da PM, eles ficaram olhando sem entender exatamente o que era aquilo, mas, né, não é algo proibido pela lei. Mas o que é interessante, então, é essa força, cara. Ela tem muita força. Se ela tivesse um câmbio longo, passava dos 200. Logicamente, não é essa a proposta, como eu falei desde o início, né? Então, se não é a proposta, vamos fazer algo que seja bom para o trabalho, mas mantenha o ânimo aí dos motoristas, né? Olha lá. Cara, é sensacional. Putz, é muito legal, cara. Mas é isso aí. A Silverado ficou até pouco tempo no mercado, daí mudou, né? A Chevrolet resolveu deixar o segmento, aliás, foi uma coisa geral, né, das marcas. Olha ela aí de frente. E por fim, sem picapes grandes, estamos até hoje no nosso mercado. Claro, nós temos aí a Ram 2500, mas já é uma picape que precisa de carta C. Agora tem a Ram 1500, que é algo que eu comento, né? Eu comentava já que eles deveriam trazer. Finalmente atenderam meus pedidos e agora, sem dúvida nenhuma, eu acredito até que Chevrolet e Ford vão pensar diferente sobre esse segmento de picapes grandes. Obrigado aí pela audiência, cara, mas é muito gostoso de andar. Cara, esse ano em quarta, quinta, como eu falei, um overdrive pra estrada, tal, pra você botar ali, esquecer da vida. E é isso aí. Grande abraço. E ele parece um caminhãozinho, né, com esse som do 6 em linha. Cara, que som lindo, muito bonito. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.